A Copa Conmebol foi uma competição continental realizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, tendo sido disputada entre os anos de 1992 a 1999. Ao longo de suas 8 edições, os mais variados e desconhecidos clubes do continente participaram da Copa, com algumas zebras e gratas surpresas dando as caras. A grande maioria das edições contou com a presença de 16 equipes, que se enfrentavam em jogos de ida e volta no sistema mata-mata. O método classificatório era determinado pela posição dos clubes em seus respectivos campeonatos nacionais, sendo que os melhores colocados garantiam vaga na Copa Libertadores, enquanto os demais abaixo na tabela se classificavam para a Copa Conmebol. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouco mais da história dessa simpática e extinta competição, tida como a antecessora da atual Copa Sul-Americana. Em 1992, a primeira edição. A Copa Conmebol de 92 foi a primeira edição do torneio, e as 16 equipes participantes foram 4 clubes brasileiros, 3 argentinos e 2 uruguaios, enquanto Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela só tiveram um representante. Na primeira fase, os 4 representantes do futebol brasileiro duelaram entre si, em busca de uma vaga nas quartas de final, e quem levou a melhor nos confrontos foram as equipes do Grêmio, que eliminou o Bragantino, e do Atlético Mineiro, que eliminou o Fluminense. Nas quartas, o Grêmio ficou pelo caminho, ao ser eliminado pelo El Nacional do Equador, enquanto o Atlético Mineiro passou pelo Júnior de Barranquilla. Único brasileiro sobrevivente, o Galo teve o clube equatoriano como adversário nas semifinais, e perdendo fora por 1-0 no jogo de ida e revertendo prejuízo na volta vencendo por 2-0 em casa, conseguiu avançar para a final. Na finalíssima, o adversário foi o Olímpia do Paraguai, que recentemente havia conquistado os títulos da Supercopa, da Recopa e da Libertadores, mas sem ligar para isso, o Galo venceu a partida de ida no Mineirão por 2-0, com 2 gols do meio-campo Negrini. Na volta em Assunção, o Atlético conseguiu suportar toda a pressão do Olímpia, que só conseguiu abrir o placar nos minutos finais do jogo, sem conseguir tirar o título do clube brasileiro. Com 6 gols marcados, o artilheiro da primeira edição da Copa Conmebol foi o atacante atleticano Ailton. 1993, o Botafogo faz história. Assim como em 1992, a Copa Conmebol de 93 teve a participação de 16 clubes, só que diferente de um ano antes, o futebol brasileiro contou com 5 representantes, já que o Atlético Mineiro se classificou automaticamente para esta edição por conta de ser o atual campeão. Além disso, o futebol boliviano, por motivo desconhecido, não teve nenhum representante naquele ano. Naquela edição, nada menos que 3 clubes do Rio de Janeiro marcaram presença, com o Botafogo estreando na primeira fase contra o Bragantino, o Fluminense tendo o atual campeão Atlético pela frente, e o Vasco sendo o único a enfrentar um clube estrangeiro, que no caso foi a equipe chilena do Colo-Colo. Dos 3, apenas o Botafogo foi quem avançou para as quartas de final, já que Fluminense e Vasco foram eliminados nos pênaltis, respectivamente. Nas quartas de final, o Alvinegro teve como adversário o Caracas da Venezuela e sem grandes dificuldades se classificou para as semifinais, vencendo as 2 partidas. Nas semifinais, o Fogão teve pela frente o Atlético Mineiro, que no jogo de ida no Mineirão levou ao melhor, ao vencer por 3-1. Na volta, a tarefa do Botafogo não era das mais fáceis e, contando com o apoio da torcida que empurrou o time no estádio Caio Martins, conseguiu avançar para a final após vencer por 3-0. Na decisão do título, o temido Peñarol do Uruguai, e a partida de ida realizada no Estádio Centenário em Montevidéu terminou empatada em 1-1. Na volta no Maracanã, quem vencesse ficaria com o título, e o clube uruguaio foi quem inaugurou o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Fogão conseguiu virar o jogo, em gols marcados por Eliel e pelo goleador Simval, e tudo caminhava para a conquista alvinegra, mas no apagar das luzes, o Peñarol conseguiu igualar o marcador aos 45 do segundo tempo, o que forçou a decisão de pênaltis. Convertendo 3 cobranças e vendo o goleiro William Bacana defender 2 dos uruguaios, o Botafogo conquistou seu primeiro e único título internacional de sua história. E para deixar a conquista ainda mais marcante, dentre os 4 grandes do Rio de Janeiro, o Glorioso foi o único clube até hoje que conquistou um título internacional jogando no Maracanã. Marcando gols em todas as fases até a final, o atacante botafoguense Simval foi o artilheiro daquela Copa Conmebol com 8 gols. 1994, mais um título brasileiro e a maior goleada da história das finais.
Assim como em 93, a Copa Conmebol de 94 contou com a participação de 5 clubes brasileiros, já que o Botafogo, atual campeão da competição, também esteve presente. O Fogão estreou contra o Minervém da Venezuela, mas sem conseguir vencer o rival nas 2 partidas, acabou dando vexame ao ser eliminado nas cobranças de pênaltis. Os demais brasileiros se enfrentaram em busca de uma vaga nas quartas de final, com o São Paulo levando a melhor sobre o Grêmio e o Corinthians passando pelo Vitória. Na fase seguinte, o São Paulo teve pela frente o Sporting Cristal do Peru e, vencendo no Morumbi por 3-1 e empatando fora de casa em 0-0, avançou para as semifinais. O Corinthians teve pelo caminho o Minervém e, sem tomar conhecimento do clube venezuelano, venceu os 2 jogos e em ambos atropelou, goleando fora de casa por 5-2 e metendo um 6-0 na volta no estádio Parque São Jorge. A semifinal reservou o histórico e disputado duelo entre Corinthians e São Paulo, e como era de se esperar, os 2 jogos foram para lá de movimentados, com cada equipe vencendo seu jogo como visitante, o que forçou a disputa de pênaltis para decidir o finalista. Mais preciso nas definições e contando com a estrela do jovem goleiro Rogério Ceni, que defendeu 2 cobranças, o São Paulo avançou para a final após vencer por 5-4. Na decisão, o adversário foi o Peñarol, que um ano antes também havia chegado na final, mas acabou perdendo o título para o Botafogo. O jogo de ida realizado no Morumbi foi um verdadeiro atropelo do São Paulo, que venceu por 6-1 e ainda de virada, com direito a 3 gols do atacante KT e mais 2 de Caio Ribeiro, além de Toninho ter deixado dele em uma linda bicicleta. Na partida de volta, o Peñarol bem que tentou e conseguiu abrir 3-0 no placar, mas reverter uma goleada de 6-1 era tarefa bastante difícil e viu o expressinho tricolor comandado por Muricy Ramalho ficar com o título. A edição da Copa Conmebol de 1994 teve nada menos que 3 artilheiros, cada um deles marcando 5 gols, sendo eles o atacante corintiano Tupanzinho, o meio-campo são paulino Juninho Paulista e o atacante uruguaio Martim Rodrigues. 1995, uma virada que entrou para a história. A Copa Conmebol de 1995 contou com a participação de 4 clubes brasileiros, e um desses clubes foi o Ceará, que naquele ano estava disputando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas graças ao vice-campeonato da Copa do Brasil de 94, ganhou o direito de disputa. Na primeira fase, os duelos entre clubes brasileiros colocaram frente a frente as equipes do Atlético Mineiro contra o Guarani e do Corinthians contra o Ceará, com o Galo e o Alvinegro Paulista levando a melhor sobre os seus respectivos adversários. O São Paulo, atual campeão da competição, por motivos desconhecidos não jogou aquela edição da Copa Conmebol. Nas quartas de final, o Atlético teve o Mineiros da Venezuela como adversário e, sem tomar conhecimento do rival, atropelou, ganhando o jogo de ida em casa por 6-0 e goleando também na volta por 4-0. Já o Corinthians ficou pelo caminho, ao não conseguir superar o América de Cali, vencendo em casa por 2-1 e perdendo na Colômbia por 3-1. Nas semifinais, Atlético Mineiro e América de Cali mediram forças, e o jogo de ida realizado na Colômbia terminou com vitória do América pelo placar de 4-3. Na volta no Mineirão, o Galo precisaria vencer por 2 gols de diferença se quisesse avançar para a final, mas o máximo que conseguiu fazer foi vencer por 1-0, o que acabou forçando a disputa de pênaltis, onde eliminou o adversário, convertendo 4 cobranças contra 3. Na decisão do título, o Atlético enfrentou o Rosário Central e, abrindo um surpreendente 4-0 na partida de ida, que foi realizada no Mineirão, muita gente já dava o bicampeonato como certo, mas mal sabiam os atleticanos o que lhe esperavam na partida de volta na Argentina. Com sangue nos olhos, o Rosário conseguiu igualar a final no placar agregado, ao devolver os 4-0, sendo que o 4º gol foi anotado nos minutos finais da partida, o que acabou forçando a disputa de pênaltis, onde, convertendo 4 cobranças contra 3 do Atlético, ficou com o título de forma surpreendente. Com 4 gols marcados, os jogadores do campeão Rosário Central, Horácio Carbonari e Rubem da Silva, foram os artilheiros daquela edição. 1996, a única final sem a presença de clubes brasileiros. A Copa Conmebol de 1996 foi a única em que um clube do futebol brasileiro não conseguiu chegar até a final, sendo que o máximo que uma equipe tupiniquim conseguiu alcançar nessa edição foi as semifinais. Na primeira fase, o Bragantino passou pelo Palmeiras, com direito a uma sonora goleada por 5-1 na partida de ida.
O Fluminense ficou pelo caminho, ao ser eliminado pelo Guarani do Paraguai, perdendo fora de casa por 3-1 e apenas empatando em casa em 2-2. Já o Vasco estreou contra o Tolima, que levou a melhor jogando em casa, vencendo por 1-0, mas na volta acabou sendo goleado pelo Cruz Maltino por 4-0. Nas quartas de final, o Bragantino não conseguiu superar a equipe do Santa Fé da Colômbia, ao perder fora de casa por 1-0 e apenas empatar em seus domínios em 0-0, enquanto o Vasco eliminou o Emelec do Equador, vencendo fora por 2-0 e perdendo em casa por 1-0. Único brasileiro nas semifinais, o clube de São Januário teve o Santa Fé pelo caminho e a partida de ida realizada no Maracanã terminou com vitória de 2-1. Na volta na Colômbia, o Santa Fé conseguiu vencer por 1-0, o que acabou forçando a disputa de pênaltis, com a equipe de Bogotá levando a melhor ao converter 6 cobranças contra 5 da equipe brasileira. A decisão do título foi entre Santa Fé e Lanús, com o clube argentino superando o colombiano. Campeão pelo Lanús, tendo inclusive marcado um gol no jogo de ida da final, o meio-campo Mena foi o artilheiro daquela edição com 5 gols. 1997, o bicampeonato do Atlético Mineiro. Em 1997, a distribuição de vagas na Copa Conmebol para clubes do Brasil veio com uma novidade, que foi a inclusão de campeões da região Norte e Nordeste entre os participantes, e que naquele ano foram as equipes do Vitória, campeão da Copa do Nordeste, e do Rio Branco do Acre, campeão da Copa Norte. Além disso, essa edição foi a com maior número de participantes, já que 18 clubes disputaram a competição naquele ano. Na primeira fase, o Vitória estreou contra o Esportivo Luquenho do Paraguai e, vencendo os 2 jogos, inclusive goleando fora de casa por 4-1, passou com autoridade pelo adversário. O Rio Branco teve o Tolima pela frente e, perdendo fora por 2-1 e ganhando em casa por 1-0, teve de decidir a vida na disputa de pênaltis, onde levou a pior. Já o Atlético Mineiro mediu forças contra a Portuguesa e, sem grandes dificuldades, eliminou o adversário, vencendo fora por 4-1 e empatando em casa em 0-0. Nas quartas de final, o adversário do Vitória foi o Lanús, e a partida de ida realizada na Fonte Nova terminou com o triunfo dos donos da casa por 1-0. Na volta, o Vitória sucumbiu diante do atual campeão da competição e foi eliminado ao perder por 3-1. Já o Atlético Mineiro eliminou o América de Cali ao vencer a partida de ida na Colômbia por 2-1 e apenas empatar na volta em Belo Horizonte em 1-1. Nas semifinais, o Galo enfrentou o Universitário do Peru e, ganhando fora por 2-0 e goleando em casa por 4-0, eliminou os peruanos sem maiores dificuldades. Na decisão do título, o Lanús, e a partida de ida realizada em solo argentino, terminou com vitória atleticana por 4-1 de virada, em gols marcados por Bruno, um gol contra de Cerrizuela, Hernani e por Valdir Bigode, mas o que chamou mais atenção além do placar elástico foi uma confusão generalizada após o apito final, sobrando até para o técnico do Galo, Emerson Leão, que levou um soco e ficou com o olho completamente roxo. Na partida de volta, muitos imaginavam que o Lanús seria recebido com guerra em Belo Horizonte, mas se preocupando apenas em jogar futebol e segurar a ótima vantagem, o Atlético simplesmente administrou e confirmou o bicampeonato ao empatar o jogo em 1-1. Com 7 gols marcados, o artilheiro daquela edição da Copa Conmebol foi o atacante atleticano Valdir Bigode. 1998, mais uma final entre argentinos e brasileiros. Os 4 representantes do futebol brasileiro na Copa Conmebol de 98 foram as equipes do América de Natal, campeão da Copa do Nordeste, do Atlético Mineiro, que jogou como o atual campeão, do Sampaio Corrêa, que jogou como campeão da Copa Norte, e do Santos, que ganhou o direito de disputa graças ao título do torneio Rio-São Paulo. Na primeira fase, América e Sampaio se enfrentaram em busca de uma vaga nas quartas de final, e o vencedor desse confronto foi a equipe maranhense, já que empatou fora de casa em 0-0 e ganhou em seus domínios por 3-1. O Santos teve certa dificuldade para eliminar o Once Caldas, já que vencendo na Vila Belmiro por 2-1 e perdendo na Colômbia pelo mesmo placar, teve de decidir a vaga nas cobranças de pênaltis, onde eliminou o adversário convertendo 3 cobranças contra 2. O Atlético Mineiro também só conseguiu eliminar o paraguaio Cerro Corá nas cobranças de pênaltis, já que empatou os 2 jogos que disputou contra o adversário. Nas quartas de final, o Sampaio Corrêa enfrentou o Desportes Quindio da Colômbia e, vencendo tanto fora quanto em casa, se classificou para as semifinais. O Santos enfrentou a LDU e, empatando fora por 2-2 e ganhando em casa por 3-0, foi mais um brasileiro classificado para as semis. Já o Atlético Mineiro passou com facilidade pelo Jorge Wilstermann, vencendo os 2 jogos contra os bolivianos.
Nas semifinais, nada menos que 3 clubes do futebol brasileiro estiveram presentes, e uma inédita final entre clubes do mesmo país tinha grandes chances de acontecer. O Santos enfrentou o Sampaio Corrêa e, empatando na Vila Belmiro em 0-0 e goleando por 5-1 na volta no Castelão, despachou os maranhenses. O Atlético Mineiro teve o Rosário Central pela frente, mas empatando na ida na Argentina e perdendo na volta no Mineirão por 1-0, não colaborou para a inédita final entre clubes do mesmo país. Na decisão do título, o Santos saiu na frente na partida de ida, ao vencer por 1-0, em gol marcado por Cláudio Miro, e na partida de volta conseguiu segurar o 0-0, conquistando o título em pleno estádio Gigante de Arroito. Com 4 gols, os artilheiros daquela edição da Copa Conmebol foram os atacantes Viola do Santos e Carlos Morales da LDU. 1999, a esvaziada e desprezada última edição. A Copa Conmebol de 1999 foi a 8ª e última edição do torneio, já sem o mesmo prestígio e atenção das edições anteriores, muito em conta de que na época também estavam sendo realizadas a Copa Mercosul e a Copa Merconorte. Só para se ter uma ideia, essa edição de 99 contou com 14 equipes, já que o River Plate da Argentina e o Rentistas do Uruguai desistiram da competição, além de outros clubes terem cedido suas vagas para outras equipes, piores colocadas em seus respectivos campeonatos nacionais e regionais, como foi o caso do Talheres, que jogou aquela edição vindo de uma 16ª colocação no Campeonato Argentino. Os 4 representantes do futebol brasileiro foram o CSA, que herdou a vaga graças à desistência de Bahia, Vitória e Sport, o Paraná, que ganhou a vaga graças ao vice-campeonato da Copa Sul, o São Raimundo de Manaus, que jogou como campeão da Copa Norte, e o Vila Nova, que ganhou a vaga graças ao vice-campeonato da Copa Centro-Oeste. Na primeira fase, o CSA estreou contra o Vila Nova, e cada equipe vencendo seu jogo como mandante por 2-0, a decisão da vaga teve de ir para as cobranças de pênaltis, com o clube alagoano levando a melhor. O São Raimundo estreou contra o Atlético Huila da Colômbia, e vencendo tanto fora quanto em casa, passou para as quartas de final sem maiores dificuldades. Já o Paraná teve o São Lourenço do Paraguai como rival na estreia, e ganhando em casa e perdendo fora, também teve de decidir a sua classificação nas cobranças de pênaltis, onde convertendo 3 penalidades contra 2 dos paraguaios, passou de fase. Nas quartas de final, o CSA teve pela frente o Estudiantes de Mérida, e empatando na Venezuela em 0-0 e ganhando como mandante por 3-1, garantiu a vaga para as semifinais. O São Raimundo enfrentou o Sport Boys do Peru e, empatando fora de casa em 1-1 e goleando em Manaus por 4-0, foi mais um brasileiro a garantir vaga para as semifinais. Já o Paraná não conseguiu superar o Talheres, pois acabou eliminado na decisão de pênaltis. No jogo de ida das semifinais, o São Raimundo recebeu o CSA e, vencendo o jogo por 1-0, foi para Alagoas com a vantagem de poder empatar. Porém, na volta, o Azulão venceu por 2-1, o que forçou a disputa de pênaltis, onde, convertendo 5 cobranças contra 4 do São Raimundo, avançou para a final. Na decisão do título, o Talheres, e a partida de ida realizada no Rei Pelé, terminou com goleada do CSA por 4-2, com 3 gols do atacante Missinho e mais um do meio-campo Fábio Magrão. Na volta na Argentina, o Azulão poderia até perder por um gol de diferença que ficaria com o inédito título, mas a inexperiência em competições internacionais pesou contra, e o Talheres do técnico Ricardo Gareca conseguiu vencer por 3-0, com o terceiro gol saindo no último minuto de jogo. O feito do CSA é único no futebol do Nordeste, já que o clube de Alagoas é até hoje a única equipe da região a chegar numa final de campeonato internacional. A artilharia da última edição da Copa Conmebol foi toda dominada por jogadores brasileiros, já que o atacante Missinho do CSA e o meio-campo do São Raimundo Marcelo Araxá, cada um marcando 4 gols, foram os goleadores daquela Copa. Bom pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas atendendo a pedidos, procurei fazer um resumo 100% completo da extinta Copa Conmebol. Se você gostou, deixa o seu like e o seu comentário, além, é claro, da sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui.